Começamos. Então, pessoal, boa tarde, bem-vindos para vocês, muito bom tê-los aqui. Antes de a gente começar nosso super tema de hoje, queria passar alguns recadinhos da Viver, que mantém junto com a gente o grupo Viver Recria de Psicodrama, grupo de estudos, de alguns cursos que a escola está disponibilizando no momento. A gente tem uma maratona online de psicodrama vivencial com processamento teórico, uma grande oportunidade para estar revendo algumas técnicas, algumas das modalidades de estar atuando com psicodrama. A gente também tem a abertura de um curso sobre os transtornos de ansiedade, a compreensão tanto dos atendimentos psicoterapêuticos, como também o tratamento com psicoterápicos, com supervisão também em alguns casos de transtornos de ansiedade. E também a gente tem a nova jornada de psicodrama, com 5 encontros mega especiais, com temáticas bem bacanas, que inclusive um deles é apresentado pela Dani, que está aqui com a gente hoje, que vai ser uma grande jornada com bastante coisa legal. Também tem muitos outros cursos disponibilizados pela Viver, que vocês podem estar acessando tanto o Instagram como o site da Viver. Vou mandar aqui no chat também, www.vivermaispsicologia.com.br. Lá tem muitos cursos legais. E hoje teremos com a gente a Beatriz, nossa querida, Oi. se disponibilizou de estar aqui com a gente para trazer um tema super legal. O teatro espontâneo, o teatro do oprimido, como forma de desenvolver vínculos saudáveis com usuários do CAPS. Enquanto eu vou aqui compartilhando a tela para a Ana, queria que ela se apresentasse, fosse dando introdução ao trabalho. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Ana Beatriz, eu trabalho no CAPES já há 5 anos, né? E faz 4 anos que eu trabalho com o teatro, né? O teatro do oprimido, o teatro espontâneo, com os usuários do CAPES 2, né? Uma maneira de fazer, de formar um vínculo com eles, né? Desenvolver esse vínculo saudável com os usuários do CAPES 2. Sou formada em teatro, sou bacharel em teatro, me formei na primeira turma da Unesc do ano passado e estou muito feliz, né, por poder estar aqui. Eu espero que aquilo que eu venho apresentar venha somar ali nos estudos de vocês e para mim também, né, porque todas as oportunidades são uma forma da gente aprender mais, né, falar, debater, tudo isso é importante para o nosso conhecimento. Ana, se quiseres começar já, fique à Posso vontade. começar? O pessoal que vai tendo pergunta pode ir fazendo e a gente vai costurando o encontro. Pronto. Então tá, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez, né, por essa oportunidade, por esse convite, né, peço desculpas porque não foi elaborado um slide direcionado para essa live, peço mil desculpas porque a correria me impediu de fazer, eu até tentei, mas não consegui, então Imagina, o eu vou importante é você estar aqui com a reaproveitar. gente. O importante é você estar aqui com a gente. Então, eu vou reaproveitar aqui o meu, que foi da minha apresentação, da minha defesa de TCC, né? Algumas coisas eu acho desnecessário a gente passar, mas eu vou apresentando conforme o slide e qualquer coisa a gente para, a gente conversa, esclarece, tranquilo. Então, o tema do meu TCC foi o teatro espontâneo, o teatro do oprimido como forma de desenvolvimento de vínculo saudável com os usuários do CAPES 2, que é o CAPES que eu trabalho há 5 anos aqui em Criciúma. Né? Eu sou artesã do serviço, eu fui contratada para trabalhar com oficinas de artesanato e eu iniciei o meu trabalho ali dessa maneira, né? Só que com o passar dos atendimentos, eu percebi que havia uma necessidade de trabalhar com outras linguagens, né? Então, além do artesanato, que nem todos os usuários eles se beneficiam dessa oficina, né? Eu iniciei oficinas de dança, de teatro, de jogos também, jogos, atividades artísticas, coisas mais voltadas assim para o perfil de cada usuário, né? Então eu fui criando os meus grupos através do perfil de cada um.
Então, como trabalho de conclusão de curso, eu escolhi esse tema, porque já era uma pesquisa que eu havia fazendo, né? Para eu iniciar esse grupo, eu precisei estudar, eu precisei conhecer, precisei, né, ter essa experiência para ver se realmente ia dar certo, e o meu estudo foi justamente para isso, né? A minha atividade no CAPES, ela leva em consideração o direito à arte, que é um direito de todos os cidadãos, de todo cidadão, né? E na minha caminhada como artesã no Centro de Atenção Psicossocial, eu percebi que havia esse encarecimento de cultura, conforme eu citei agora, né? E a experimentação da arte como auxílio nesse tratamento medicamentoso, né? Dessas pessoas que têm o sofrimento psíquico. Nesse sentido, o teatro espontâneo e o teatro do oprimido, eles podem apresentar contribuições para o direito à arte e à vida social, consequentemente, para o fortalecimento dos vínculos saudáveis. Né? O que eu queria realmente investigar era de que maneira que o teatro espontâneo e o teatro o teatro do oprimido poderiam auxiliar, né, no fortalecimento desses vínculos, né, quais benefícios que esses métodos poderiam trazer para eles, né, buscando compreender ali a contribuição do teatro espontâneo e do teatro do oprimido no fortalecimento dos vínculos com esses usuários. Então, os meus objetivos específicos eram identificar a relação entre a prática teatral, teatro espontâneo, teatro do oprimido, no resgate da espontaneidade e capacidade criadora, né, num grupo de usuários com sofrimentos psíquicos, usuários, assim que a gente chama, né, ali foi colocado pacientes, foi pedido, né, foi trocado, mas a gente não chama de pacientes, a gente chama de usuários, né, verificar as influências do teatro espontâneo e do teatro do oprimido na ressocialização de pacientes com demanda de saúde mental, bem como o fortalecimento dos vínculos sociais, e observar como o teatro espontâneo e o teatro do oprimido influenciam para que esses pacientes, esses usuários, no caso, né, experienciem essas atividades de lazer. O CAPES, eu acho que a maioria sabe, mas ele é um serviço de saúde mental, né? A função do CAPES é acolher, estimular, é integrar esses usuários com sofrimentos psíquicos, né? E a gente trabalha com equipe multidisciplinar, então a gente tem, tem farmacêutico, enfermeiro, artesão, tem fisioterapeuta, educador físico, a gente no momento conta com um grupo grande de residentes, né, de várias profissões, assim, está sendo bem importante a participação deles nos CAPs, né, e além das oficinas artísticas, há também os grupos de psicoterapia, psicoeducação, cidadania, orientações farmacológicas, plantio e grupos reflexivos também. Então, esse grupo de teatro que foi criado por mim, inicialmente ele não tinha nome. Depois de algum tempo, eu acho que mais precisamente um ano, mais ou menos depois de funcionamento, os próprios usuários criaram um grupo para ele, um nome para esse grupo, né? Então, nós o batizamos de Grupo em Cena, e ele foi criado para atender os usuários com diversos quadros psíquicos, né? No momento da pesquisa, eu tinha usuários com esquizofrenia, concídio de esquizofrenia, né, depressão, transtorno bipolar, transtorno ansioso e transtorno mental não especificado, né? Então, eram diversos, mas isso não quer dizer que era uma regra para poder participar do grupo, né? Até porque esse grupo ele é aberto, né? Ele acolhe todos aqueles usuários que têm o perfil para estar ali, que têm o desejo e que se beneficiam daquela atividade, né? E um dos principais objetivos da reforma justamente essa, né? Proporcionar a esses indivíduos com demanda em saúde mental o cuidado e liberdade, né? O direito a essa participação social, não só ao tratamento medicamentoso, né? O psiquiatra e a psicoterapia, enfim, essa participação social como um todo. O fazer teatral, para muitos, é algo que a maioria das vezes
as pessoas atrelam a um dom, uma vocação, né? As pessoas acham que tem que ter um dom, tem que ter um talento para fazer teatro, mas não é assim. O Boal, ele defende isso, né? Que o teatro é uma arte inclusiva, ele é para todos, né? Então, o Boal tem uma citação do Boal aqui que eu coloquei, que ele diz que a profissão teatral que pertence a poucos não deve jamais esconder a existência e a permanência da vocação teatral que pertence a todos. O teatro é uma atividade vocacional de todos os seres humanos. Então, todos nós podemos fazer teatro, inclusive essas pessoas com demanda em saúde mental, né, que em princípio me perguntavam se elas seriam capazes, se elas podiam, né, se as pessoas iam gostar de assisti-las em algum momento, né? Então, assim, logo no início eu fui bastante questionada com relação a isso. Então, o teatro, o Boal, ele traz essa fala muito importante, né, que ele defende que o teatro é para todos, e nesse sentido, o teatro espontâneo, o teatro do oprimido, eles podem apresentar contribuições para o direito à arte e à vida social, né, e, consequentemente, fortalecer esses vínculos. Então, agora eu trago um pouquinho aqui da especificação, né, do que é o teatro do oprimido, né, no teatro do oprimido ocorre a passagem do espectador da plateia passiva para o protagonista, né, levando o indivíduo a colocar no palco os aspectos de suas ações diárias e os seus vínculos. Então, a proposta do teatro do oprimido é para que a plateia deixe de ser uma plateia passiva, que ela interaja com a cena, que ela se coloque, que aquele indivíduo ele se coloque em cena, que ele dê ideias de como fazer a cena, podendo até modificar, né? Já o teatro espontâneo, ele propõe que todos podem atuar como atores e atrizes, com ênfase na improvisação e por meio do palco aberto, né? Propondo, além da exposição dos fatos cotidianos, a resolução dos conflitos internos e sociais, né? As semelhanças e as diferenças, né, do teatro espontâneo, teatro do oprimido, que às vezes são confundidos, né? Então, no teatro do oprimido, o teatro do oprimido é um sistema de exercícios físicos, jogos estéticos, técnicas de imagem e improvisações especiais que têm como objetivo resgatar, desenvolver e redimensionar essa vocação humana, né, tornando a atividade teatral um instrumento eficaz na compreensão e na busca de soluções para problemas sociais e interpessoais, né? Já o psicodrama, ele utiliza o teatro espontâneo como uma ferramenta de terapia, possibilitando que o usuário, através da dramatização, ele retorne à cena que lhe causou algum dano no passado e que ele possa modificar a partir dessa vivência, né? A minha pesquisa ela foi qualitativa, né? Foi uma pesquisa ação, né? Pois os participantes representativos da situação ou do problema que estavam envolvidos, né? Estavam envolvidos e cooperando de um modo participativo. Então, para desenvolver essa pesquisa, foi solicitado ali as autorizações cabíveis, né, para a Unesc, para os setores responsáveis, né, porque os usuários, eles fizeram parte dessa pesquisa, né, e a pesquisa, ela focou em desenvolver um sistema de um plano de ação paralelo ao uso das medicações, sabe, aliado a algumas técnicas do teatro espontâneo e do teatro do oprimido, a fim de avaliar os benefícios, né, que essas técnicas trariam para os usuários do CAPES. Durante as práticas, mediante autorização escrita, foram captadas algumas imagens, vídeos, alguns relatos dos usuários, além do relatório coletivo, né, sobre a minha percepção de cada encontro, que eu sempre fazia no final de cada encontro, né, e para analisar esses dados obtidos com essas oficinas do teatro espontâneo e do teatro do oprimido foram transcritas e analisadas via análise de conteúdo. Como já comentei, é que o grupo acontece já agora, fazem 5 anos, porém a gente está parado desde o início da pandemia, porque o teatro ainda é muito corpo, é muito toque, os nossos usuários, a maioria são do grupo de risco, então a gente está retornando agora depois que foi liberado, só que de uma maneira bem diferenciada, então a gente ainda não conseguiu retornar às atividades
que a gente estava fazendo há um ano atrás, por exemplo, né? Mas ele já funciona há 4 anos. Há 5, no caso, me desculpem, né? Pode passar. Bom, então, na minha pesquisa, eu trouxe os personagens. Claro que eu não coloquei ali o nome deles, são nomes fictícios, né? Aqui nesse quadro mostra mais ou menos a faixa etária de cada um. Vocês podem perceber ali que eu tenho uma pessoa com 25 anos, outra com 67, outra com 45, então as idades são variadas, assim como os CIDs também, né? Os usuários que participam desse grupo, são aqueles que têm o desejo de atuar, que gostam dessa prática, que se beneficiam dela. Então, aqui eu trago o relato de alguns encontros, né? Vou dar um exemplo para vocês de um encontro que a gente inicia com aquecimento, né? A contração de membros, uma caminhada em ritmo, todo ator adora uma caminhada, né? Teatro sem caminhada não é teatro, né? E a gente faz vários jogos teatrais, assim como aquecimento, né? Nesse encontro que eu relato aqui, a minha intenção era que eles expressassem o monólogo interior, né? Então, houve uma das usuárias, a personagem aqui, a Priscila, ela dizia, assim, durante essa caminhada que eu solicitei para eles soltarem o monólogo interior, ela dizia, me deixe em paz, me solte, e esse foi o monólogo dela. Os outros participantes, eles começaram a interagir, ela começou a chamar a atenção, né, protagonizando essa cena que foi proposta ali, e no fim a gente elaborou um esquete com essas falas da Priscila, né, a Rosa, que é uma outra usuária do grupo, um nome fictício, né? No fim, ela foi representar a Priscila, então ela se sentou no chão, ela abraçou os joelhos, abaixou a cabeça, né? Aí ela dizia que estava rodeada de sombras e que as vozes não lhe deixavam em paz e que ela tinha que atentar, né, contra a própria vida, a vida dos filhos, né? A Priscila começou a ficar nervosa, impaciente no começo da situação, né, vendo aquela encenação da colega que tomou a cena ali. E depois, no fim, os outros usuários, eles começaram a criar alguns personagens cômicos para essa história, sabe? Então, eles conseguiram quebrar aquela tensão que estava, a Priscila conseguiu sair daquela tensão, né? E conforme o Boal, o protagonista, ele deve reenviar todas as imagens para dentro do campo, uma a uma, porém, desta vez não sairão mais, como todas elas são partes constitutivas do protagonista, ela não pode ignorá-las, não pode fingir que não existem, mas pode controlá-las ou tentar controlá-las. Essa é uma fala do Boal de 1996. Né? O compartilhamento desse grupo ele foi bem interessante também, que o compartilhamento é o momento final, é um momento idealizado para que cada um pudesse compartilhar com o grupo aquilo que sentiu ao realizar cada prática, o que foi pedido, né? Eu sempre peço para eles serem sinceros em todos os grupos que eu faço, do artesanato ao teatro, todos eles eu encerro com essa fala, né? Porque a intenção é de que se faça coisas que lhe agradem, que lhe beneficiem, né? Não é para ser nada forçado, né? E a Priscila falou assim, aqui é o único lugar em que as vozes me deixam um pouco mais em paz. Elas ficam quietinhas porque sabem que eu tenho que fazer os exercícios. Às vezes é tão divertido que eu até me esqueço delas. Só que no momento em que começo a esquecer, é que elas começam a incomodar, perto da hora de ir embora. Eu não tenho vontade de ir embora. Então, essa usuária, ela é uma que ela fala até hoje, que o momento em que ela está no teatro é o momento que ela consegue esquecer, ela consegue se livrar dessa angústia. Ela sempre apresenta esse discurso forte, né, dessas alucinações, ela tem um sofrimento muito grande. E ela diz que a única coisa que dá um pouco de alívio para ela é o teatro. Aqui é a imagem de um momento de aquecimento, né? Imagem desfocada, a gente não pode divulgar a imagem deles.
Então, aqui tem um relato de um outro encontro, que a gente inicia também com a caminhada livre pelo espaço, depois uma caminhada ritmada, né? Foi feito também um jogo teatral de fotografia, um momento onde eles faziam uma pose, né? Uma pose do dia, eles caminhando, eu solicitei para que eu dei alguns horários do dia, né? E para que eles fizessem uma pose na hora que eu comandasse, de acordo com o meu comando, né, para a gente fazer a fotografia imaginária, né, Roberta, ela se posicionou no centro da sala para ouvir as instruções, e com o Giz a gente dividiu a sala em quatro blocos, né, o centro permaneceu protagonista, no centro permaneceu protagonista, que pensassem em 4 vivências, né? Eu pedi para eles para pensar em algumas vivências, como eu já citei, uma triste, uma alegre, uma que transmite espasmo, uma raivosa, né? E cada personagem escolheu representar cada cena, que se posicionando nos quadros correspondentes, né? Eram quadros no chão que tinham esses sentimentos, né? Essas vivências. Aí pedi para que o protagonista revisitasse cada cena depois que elas foram feitas, né? E que ele refizesse aquela cena de uma maneira mais exagerada, sabe? Com a máscara correspondente. Por exemplo, a cena que foi feita ali no bloco da alegria, pedi para que ela exagerasse naquela alegria, que fizesse uma caricatura daquela alegria toda. Né? Esse foi um dos jogos desse dia. E essa técnica, ela permite ao protagonista descobrir que ele, sendo um, ele é vários, né? Só pessoas muitíssimo chatas são sempre iguais a si mesmas, estejam onde estiverem. Nós mudamos, segundo Boal. O compartilhamento do encontro 2, eu percebi que no final eles estavam muito animados, eles se divertiram muito, né? Eles iniciaram o encontro assim mais para baixo e tudo, e no final ver aquele entusiasmo, aquela energia me deixa muito satisfeita, sabe? Com o meu trabalho. O Gregory falou assim: isso é muito profundo. Eu me lembrei de uma história da minha infância, das coisas que aconteceram no passado, e eu tive que usar uma determinada máscara por muito tempo. Isso me fez perceber que eu não sou obrigado. Eu tenho que ser quem eu sou. E nem sempre eu vou estar de bem com a vida e nem concordar com certas opiniões de pessoas preconceituosas. Esse é o relato do terceiro encontro aqui. De todos os encontros que eu fiz durante esses anos, eu escolhi 4, né? 2 do teatro do oprimido, 2 do teatro espontâneo. Então, esse daqui é o terceiro, já é o teatro espontâneo, né? Nós iniciamos também com a caminhada livre pelo espaço, movimentos imaginários, né? Exploramos vários planos, que são os planos baixo, médio, alto. Fizemos o jogo da percepção, trabalhamos muito a consciência vocal com a blablação, né? Os monólogos em blá blá blá, né? E a Suzana, ela compartilhou um sonho de infância, né? A Suzana acredita que esse sonho jamais vai se realizar, pois alguns personagens desse sonho que ela tinha já faleceram, né? Já não estão mais aqui, e a vida adulta dela tomou outro rumo, né? Aí os colegas decidiram montar essa cena. Todos eles compartilharam alguma coisa, mas eles escolheram montar essa cena, né? Então, não foi preciso nem pressioná-los, assim, aí para o local. Eles mesmos se decidiram, desenrolaram a cena, né? O grupo acessou os sentimentos do protagonista, os diálogos entre as personagens indicavam que a protagonista não deveria deixar aquele conflito interior interferir na sua vida, né, e mostrar que tinha uma voz de comando, que ela é quem comanda a história dela, né? E aqui tem uma citação também que diz que muitas vezes uma pessoa que passou por uma situação traumática tenta mostrar para o mundo que nada aconteceu e como resultado dessa não ação, seu corpo não se recupera do trauma e da impotência dos sentidos. Falta uma ação de combate, uma retomada de controle que muitas vezes só é conseguida muitos anos depois, através da repetição, né, do papel daquele que produz violência ou daquele que a controla. Então, a gente traz né, à tona essa importância de reviver aquela cena que nos causou algum mal, para poder modificar esse sentimento, né, ressignificar o compartilhamento desse encontro, né, que é o momento que o integrante da sessão, que é o momento que o protagonista fala, o que sentiu ao assistir a cena dramatizada pelos colegas, né, para o grupo.
O Juan falou assim, eu achei incrível, nossa, esses encontros são maravilhosos, eu vou fazer essas dinâmicas no grupo de jovens que eu lidero lá no meu bairro, né? O José já disse, ai, muito divertido, até esqueci que tem um monte de problemas para resolver quando eu sair daqui. Aqui é uma foto desse dia, né? O encontro foi realizado no Teatro Elias Angeloni, nos bons tempos em que a gente não precisava de máscara, nem se preocupar de estar no chão, nem do aglomero. Tava olhando isso Saudade. nas fotos, sabe? Pensando, nossa, que saudade de ver o povo Que junto desse saudade. jeito. Aham. Eu não vejo a hora de reunir eles assim. Até o teatro a gente não está podendo usar no momento, né? É uma Mas eu sinto pena. muita falta disso. Eles amam, amam mesmo. E a gente cumpre o nosso papel, né, de levá-los para ocupar os espaços sociais, que é onde eles deveriam estar, né, não só em CAPs, em hospitais. Né. Aqui é o próximo encontro, né, o último que eu relatei, a gente iniciou também com alguns alongamentos, fizemos um exercício de respiração completa, né, jogos imaginários, a gente fez o jogo da bola imaginária com peso leve, o peso médio, o peso pesado, né? Eles se divertem muito, assim, é um aquecimento que eu gosto muito de fazer com eles, né? A gente fez também a captação de sons do ambiente, que é um exercício de concentração, né? E uma caça em grupo, né? Que é um exercício que trabalha muito a questão ali do compartilhamento ali, da ajuda, né, do colega, da importância de ter pessoas, de estar com as pessoas, né, na dramatização eu solicitei que eles, de mãos dadas, né, ali ao redor do palco, que eles fizessem uma respiração completa e no final eu pedi para que eles imaginassem uma palavra para representar o que eles levariam dali, né, enquanto o restante eu e o restante do grupo assistimos após a apresentação do grupo um, no caso, né, que eles foram divididos em dois, foi a vez do grupo que estava na plateia, né, de se apresentar. Além dos aspectos subjetivos, né, os participantes, eles trouxeram elementos racionais que influenciaram na forma como se comunicam, o que denota a forte relação entre a comunicação e vínculo do teatro espontâneo, né, que é uma forma de explorar ambos os aspectos. O Aguiar, ele esclarece que, por exemplo, quando se está no vínculo com a mãe, além de se aprender os papéis sociais de filho e mãe, também se aprende as funções de cuidador, né, de protetor, aconselhador, de mantenedor, dentre outras funções. Né? Dessa forma, ao representar os elementos como paz, alegria, né, no vínculo com o grupo, eles também aprenderam a vivenciar esses sentimentos nessas relações grupais. No compartilhamento, eu trouxe aqui a fala do Gregory, né, que é um dos mais novos do nosso grupo, o mais novinho, e ele disse, eu não tenho palavras para descrever a emoção que é participar do grupo em cena, cada dia é uma surpresa nova, uma coisa que a gente aprende, as pessoas nos olhando, aposto que elas nem sabem quem nós somos. Esse encontro ele foi realizado também no Teatro Elias Angeloni e na área externa, ali no Teatro de Arena, a gente utiliza vários espaços, né? A sala de dança do Teatro Elias Angeloni, o próprio palco italiano, o Teatro de Arena, ali conforme aquela imagem, e eles fazem assim, eles compram essas práticas ali, a minha proposta, no caso, eles fazem tudo e depois eles acham incrível, assim, como o povo interage, como o povo acha incrível o que eles estão fazendo. Então, aí nas minhas considerações finais, eu trouxe, né, os meus resultados, né, os resultados obtidos, eles indicam um efeito terapêutico das práticas do teatro na saúde mental, né, claro que jamais substituindo a psicoterapia, ele é uma ferramenta, né, um auxílio no tratamento medicamentoso. Houve a criação do vínculo saudável com eles, considerando esse aspecto, né, o teatro ele promove a saúde, além de constituir um espaço para a elaboração da experiência e da resistência política, né?
E como sugestão, eu deixei para que as autoridades de saúde mental, elas busquem profissionais dessa área, né, para desempenhar essas atividades no serviço social, né, e a elaboração de novas pesquisas, porque eu, por exemplo, assim, partir de mim essa ideia de fazer essa pesquisa, de oferecer isso para eles, né? Assim como eu ofereço outras atividades, a dança-terapia, outras coisas que não é minha função, mas eu acabo fazendo por perceber que é necessário, né? Então fica, Eu acho que o né? país validou. Oi? Acho que alguém tinha esquecido o microfone aberto, mas está tudo certo agora. Oi, Amanda! Que linda! Essa foto é muito linda. A gente sempre termina ali com o cumprimento deles, né? E eu acho muito lindo. Só que tem outro poema que foi o que eu usei na inicial ali do meu TCC, que é o do Moreno, né? Que é aquele encontro de dois, olho no olho, cara a cara, e quando estiveres perto, eu arrancarei os seus olhos e os colocarei no lugar dos meus, e tu arrancarás os meus olhos e os colocarás no lugar dos teus. Então eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. Eu, assim, resume, né, aquilo que foi dito até agora, assim, na minha opinião. E eu estou muito satisfeita, assim, com os resultados que eu tive, né? Espero retornar agora, a gente está fazendo atividades diferenciadas, assim, procurando fazer atividades mais ao ar livre e tudo para manter o protocolo sanitário, mas eu estou bem contente com os resultados. Inclusive, tem acadêmicos fazendo TCCs, assim, com relatos do pessoal do CAPES, e ainda essa semana eu recebi algumas mensagens dizendo que todos eles falam sobre o grupo de teatro. E isso é muito importante, isso é resultado, né? Isso mostra que, assim, apesar de eu não ter sido contratado para trabalhar com isso ali, né, tem um resultado e é muito gratificante ter esse retorno, né, poder estar aqui com vocês também, continuar aprendendo, né, eu ainda continuo pesquisando, porque a gente tem que pesquisar, é uma área bem complexa, né, a gente tem que buscar sempre o conhecimento, principalmente agora na pandemia, tudo mudou, é tudo novo, está muito difícil, eles trazem novas demandas, então, eu já estou estudando alguma maneira de poder trabalhar isso com eles, de que maneira que eu vou poder, né, ajudar eles terapeuticamente, né? É isso, gente. A Aninha é muito humilde em termos do trabalho que ela faz, né? Tive a oportunidade de acompanhar ela durante a graduação e no TCC. Ela foi muito corajosa, né? Alguém está fazendo teatro, chamar uma orientadora da psicologia para orientar, e fui orientadora do trabalho de conclusão de curso da Aninha. E o que a gente percebeu no relato dos participantes do CAPS foi um movimento de voltar a desejar. Eles voltaram a desejar coisas, Aninha. E isso não é pouca coisa. Eles voltaram a sonhar com um monte de coisas. À medida em que tu foi trabalhando com eles, e nas cenas apareciam os desejos de constituir uma relação, os desejos de trabalhar, os desejos de estar ativo, né? E num contexto social que a loucura ela é tida como inutilidade, improdutividade, que a pessoa com sofrimento psíquico é massacrada, apresentar a possibilidade de desejar é tudo que a gente precisa, sabe? Então, assim, eu estou falando isso porque sei que a Ana é extremamente humilde e certamente ela não falou a respeito de todas as devolutivas que ela teve. Para além disso, né, vários trabalhos, né, assim, só o fato de eles poderem ocupar outros espaços para além do CAPS, né, Aninha, de ir de fato para esses espaços, experimentar os palcos da vida, para além do CAPS. Uhum. Isso é colocar a pessoa, é fazer o que Moreno fazia, de fato, né?
A gente não tem que institucionalizar, a pessoa tem que participar do mundo, e a dramatização tem que acontecer no mundo. Eu fiquei encantado, encantado. O meu primeiro estágio da graduação foi no CAPS. E não conhecia psicodrama ainda, e eu fico olhando para esses trabalhos, fico, que pena que eu não conhecia ainda, porque eram locais onde a pessoa era resumida ao diagnóstico de fato, sabe? E as únicas vezes que eram chamadas eram para ajuste de receita, sabe? E quem é essa pessoa fora disso, sabe? Eu acho que, além da possibilidade de desejo, como a Amanda muito bem falou, eles se reconhecerem em outros papéis. Eu sou mais do que isso, sabe? E eu posso ser mais. Isso é muito lindo, assim, muito, muito rico o teu trabalho. Ai, olha, essa tua fala me lembra o início da minha carreira, ali da minha trajetória ali no CAPES, que eu passei muito por isso, né? A gente sabe que tem os rótulos, eles são rotulados, né? E eu passei muito por isso, assim, com muito desafio, quando eu decidi criar o grupo, então, olha, foi muito desafiador, assim, porque eu cheguei a acreditar que eu não ia conseguir, sabe, que não ia dar certo, que era loucura da minha cabeça, que eu deveria voltar a fazer só crochê e patchwork com eles, né? E que é um trabalho maravilhoso também, mas para aqueles que têm o perfil para isso, né? E assim, nessa tua fala, eu percebo isso, porque realmente é difícil. Eu desconstruí isso aos poucos, né? Desconstruir isso aos poucos, porque na cabeça de muitas pessoas, até de profissionais, assim, o importante é a medicação e o psiquiatra ali, a psicoterapia, que eu acho extremamente importante, sabe? Só que eu percebo que a arte, no caso, ela tem ajudado muito essas pessoas, assim, claro que não só a arte, a gente não vai colocar lá, né, só para fazer teatro, ou só para dançar, ou fazer artesanato, mas o fato deles estarem inseridos nesse espaço social, deles conhecerem, deles saberem que eles são cidadãos de direitos, né, já ajudem muito nesse tratamento, né, principalmente daqueles que são mais cronificados, né, que são chamados assim. Eu fico encantada, assim, com os resultados deles. Oi, posso Oi. fazer uma pergunta barra comentário? Comentário barra pergunta? Não vou abrir a câmera porque eu tô descabelada. Oi, Aninha, não sei se você lembra de mim, acho que talvez não, mas enfim. Dani, da Unesc e tal, que provavelmente você não lembra. Dani, ai, te mostra! Depois eu faço um esforço. Mas, enfim. Bom, o que eu ia comentar? Ah, sim. A gente já comentou aqui, e acho que a ideia de te chamar, assim, a concretização da ideia de te chamar partiu até desse grupo, de um outro encontro que a gente teve, que a gente estava comentando isso, do quanto o psicodrama e o teatro têm tudo a ver, mas andam afastados, né? Que o psicodrama nasce do teatro, e, enfim, mas a gente percebe um afastamento tanto dos psicodramatistas em relação ao teatro, quanto do pessoal do teatro em relação ao psicodrama, né, o potencial terapêutico do teatro. Então, eu fiquei curiosa por saber um pouquinho da tua trajetória, como é que tu encontrou o psicodrama sendo alguém do teatro? Se foi mesmo conhecendo a Amanda, ou se tu já conhecia antes, se tu buscou a Amanda por causa do psicodrama, ou se, enfim, se tu já conhecia antes, como é que tu encontrou o psicodrama? E também acho que, se tu puder comentar um pouquinho, que tu trouxe duas perspectivas, né, do teatro do oprimido, do Boal e do teatro espontâneo do Moreno, assim, o que de cada uma dessas perspectivas mais contribui com o teu trabalho, assim, tipo, por que tu não trabalha só com o teatro do Boal, e por que tu não trabalha só com o teatro do Moreno, o que um acrescenta no outro, assim, se tu puder falar um pouquinho. Então, quando eu iniciei a pesquisa, eu não sabia nem por onde começar,
para ser sincera, né? Eu não sabia, eu comecei a jogar no Google teatro e saúde mental, teatro e depressão, essas coisas aí vinham surgindo alguns artigos para mim. O que mais surgia era o Moreno, né? Aí a gente tinha os estagiários de psicologia, um deles eu conversei com ele, daí ele me passou alguns textos do Moreno, alguns artigos, eu comecei a ler, tentei entender, assim, para poder aplicar, né? Que nesse momento eu estava aplicando jogos teatrais para ver o que ia dar, né? Nessa época eu estava experimentando, né? Não tinha uma pessoa para me orientar, não tinha esse embasamento, né? Daí, com o passar do tempo, uma colega que foi trabalhar comigo no CAPS, ela me apresentou o psicodrama, falou sobre a Amanda. Ela, inclusive, tem um trabalho publicado também, voltado para o Pode psicodrama, falar ela o é nome dela, que é a psicodramatista. Catiúcia, que é É o a pessoal Catiúcia. conhece. Ah, vocês conhecem, né? Isso, então a Kátia, ela foi muito importante para A gente mim. tem até um Quando ela... fã-clube. Ah, a Kátia tem fã-clube, eu amo essa guria, nossa. Então, ela foi uma pessoa, assim, que me norteou bastante, sabe? Ela acompanhou alguns encontros, foram poucos, ela ficou pouco tempo lá no CAPS 2, e a gente passou por uma mudança de coordenação e tudo, daí até os grupos paralisaram nessa altura. Mas aí ela me orientou, depois eu conheci a Amanda, né, buscando um pouquinho mais de informação. Nessa altura, eu estava trabalhando um pouco mais com o teatro do oprimido. Por quê? Porque eu já tinha iniciado a graduação de teatro e uma das professoras do curso, ela trouxe o Arco-Íris do Desejo. Eu não conhecia, né? E ela apresentou ali o Arco-Íris do Desejo do Boal e eu já fiquei encantada, assim, eu fui buscar. Então, eu comecei a utilizar os métodos ali do Arco-Íris do Desejo. E aí, depois que eu fui conhecendo um pouquinho mais sobre o teatro espontâneo, eu achei um pouco mais difícil, sabe, no início. Aí depois eu fui conhecendo um pouquinho mais, eu fui aplicando as duas práticas, assim, os dois métodos, né, para deixar o encontro mais interessante. Eu achava que seria legal fazer, assim, um encontro do teatro oprimido, o outro do teatro espontâneo. Alguns a gente chegou até a fazer só jogos teatrais mesmo, porque também dependia de como que eles estavam, sabe, do ânimo deles. Nem sempre deu certo, né, fazer a dramatização ali. Então, em alguns a gente ficava nos jogos, porque eles são assim, tem dias que eles estão bem, eles querem aquilo, tem dias que eles querem fazer um jogo, e naquele jogo a gente já começa a entrar numa conversa, falar sobre algum tema, e o horário do grupo esgota e a gente está ali, mas não deixa de ser, né, uma prática também teatral, que faz parte e traz bastante resultados. Então, foi assim, eu iniciei mais com o teatro do oprimido. Agora, nenhuma dessas técnicas eu aprendi na universidade, nenhuma delas. O teatro do oprimido, no caso, essa professora, ela iniciou a disciplina de consciência corporal. E ela apresentou o Arco-Íris do Desejo, mas logo em seguida ela foi substituída por um outro professor, ela teve alguns problemas pessoais, então o contato com ela foi bem, bem pouco, assim, ela é de Floripa, ela vinha uma vez por semana dar aula, e daí em diante eu segui estudando um pouco sobre aquilo, mas os outros professores, eles não abordaram esse tema, né? Então foi uma pesquisa basicamente minha, assim, eu não tive esse conhecimento, não veio da universidade, né? E o psicodrama também não, não sei, eu não consigo entender por que a gente não tem, né? Se bem que a psicologia também não tem essa disciplina, né, de psicodrama. Na época eu até busquei a orientação do curso para ver se tinha, e eu fiquei sabendo que não tem essa disciplina, que é um tema, né, um tema não, é abordado em uma das disciplinas de vocês, e não é focado nisso. Então, ficou basicamente assim no meu estudo mesmo, no que eu fui pesquisar no YouTube, no Google, né, nos artigos. Tem um grupo também de Salvador, né, o grupo Encênicos, que também me foi apresentado, então também me ajudou bastante. Eu consegui conversar com a diretora desse grupo, e eu fui me norteando por aí.
pescando um pouco daqui, um pouco dali, para ver no que ia dar. A Beatriz nadou contra a maré, assim, porque para ela conseguir, ela teve que lutar para conseguir uma orientadora da psicologia, porque não podia e tal. Ela foi atrás, conseguiu, né? Me convenceu a orientar ela, e aí foi lá em casa e tal, e pegou livro e começou a estudar. Teus E é livros muito estão comigo. Tudo aqui, guardadinho para quando você vier aqui. E claro, né, assim, foi até para a universidade foi um pouco diferente, né? Enfim, eu conversei com a coordenação do curso da Beatriz, da Ana, né? E a gente fez um movimento que foi contra a norma, assim, foi totalmente contra a norma. Mas ela faz um trabalho excelente e o grupo de dança, que eu não sei se ela apresentou para vocês, o grupo de dança também que é maravilhoso. Sim. Tem um grupo de dança Dança terapia. e sim. E eu acho que, Dani, essa coisa da aproximação teatro e do teatro do Augusto Boal, teatro do oprimido, com o teatro espontâneo, as nossas etapas não são as mesmas etapas, né, que são seguidas, a metodologia é diferente, apesar de existir um tipo de catarse, não é o propósito, a questão da catarse não é o propósito em si, é trazer o cotidiano ao palco. Enquanto no caso do teatro espontâneo, a gente tem um propósito de trazer, claro, né, as cenas de conflito cotidianas ao palco, mas com a possibilidade de co-criar para vias de catarse, né? Mas eu fico pensando, Amanda, como é bacana essa proximidade, fazer essa aproximação, como seria bacana, por exemplo, ter a Aninha mais entre nós, ter pessoas do teatro entre nós. Fiquei lembrando bastante aqui da nossa liga, por exemplo, o Abel estava aqui, não sei se está ainda, do quanto era importante para a gente ter o Abel, que era diretor de teatro, com a gente na liga de sociopsicodrama. Enfim, né, que tinha trazia coisas que contribuía para a gente como psicodramatista também. Não sei se tu vai concordar comigo. Eu Sim, sim. entrei no grupo, né? Eu cheguei a entrar antes da pandemia ali. Eu fui em 2 encontros. Depois teve Sim, foi toda assim que essa a gente entrou em situação. contato. Uhum. Isso, toda essa situação de pandemia. Daí agora voltei para a companhia de dança. Eu estou voltando aos poucos agora, porque eu tive também alguns problemas ano passado, os problemas de saúde. A Amanda sabe, né? Eu quase desisti de fazer isso aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. E daí eu parei, sabe? Eu parei com tudo, eu saí da companhia de dança, eu não participei mais desse grupo também devido à pandemia, ficou mais online, e agora que eu estou retornando. Agora eu retornei para a companhia de dança, estou retomando a vida aos poucos. Mais alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Aninha? Hoje a gente vai ter que encerrar um pouquinho mais cedo, porque a Aninha tem compromisso. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Não? Então tá. Ana, sabes que sou muito fã do teu trabalho e acho que isso que a Dani falou é muito real. A Bel tá aqui também. A gente tinha um grupo, a Liga, né, que a gente tinha alguns processamentos teóricos, mas mais a gente ia para ação mesmo. E nesse grupo, vezes o Abel dirigia, vezes eu dirigia, depois a direção começou a ser compartilhada. E era muito legal esses intercâmbios de jogos, né? Que ele trazia, inclusive, alguns jogos da Vaiola que tu trouxeste no teu TCC, ele também a gente usava bastante, como estratégia de aquecimento. E a gente foi fazendo esses intercâmbios, né? E percebo o quanto que a gente pode crescer juntos ainda, né, Beatriz, Ana? Acho que a gente tem uma possibilidade muito grande de crescer juntos e a gente tem que estreitar esses laços, como diz a Dani. Gratidão por esse momento aqui. Carlos, está Eu é que contigo. agradeço.
Eu é que agradeço a oportunidade, né? Eu estou bem feliz assim de poder falar sobre eles, falar sobre esse grupo. Não sei se tu estavas ali no momento que eu comentei, né? Que agora a gente está meio parado, está voltando aos poucos devido a essa pandemia, né? A maioria dos nossos usuários eles são do grupo de risco, então a gente tem todo esse cuidado, né? Até que todos estejam vacinados, né? Para a gente ter um pouquinho, né? Quase nada mais de segurança, né? A gente vai retomar. E eu fico feliz de poder conversar, né? De poder falar. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Muito mesmo. Pessoas que valorizam isso é importante. Ana, eu estou encantado, como eu já disse. Agradeço muito a tua Obrigada. generosidade, acho que tu entregou bastante. E é muito legal quando a gente consegue compartilhar e criar com outros conhecimentos, além do que a gente comumente fica olhando, né? A gente olhar para essas outras possibilidades. E para a Ana não sair daqui sem nada, eu gostaria que todo mundo falasse ao menos uma palavra sobre o encontro para ela, o que acharam, ou mandem no chat, a gente vai lendo, de como foi o encontro, como foi para vocês. Não Gratidão. sejam tímidos, não sejam tímidos. Dá para me ouvir? Sim, E Abel? Tá bom. Oi, oi. Tá, eu já sou graduado, a Amanda foi minha orientadora de TCC também, só porque o meu não foi na área do psicodrama, né? Eu fazia teatro há algum tempo, e daí eu comecei a dar aula, e como eu tinha bastante uma ligação com essa área de teatro e palhaçaria, daí eu comecei a dar aula de improviso especificamente, e daí eu me aproximei bastante com o improviso, teatro espontâneo, e um pouquinho só do teatro do oprimido, mas eu sempre gostei, achei muito interessante, é muito legal essa parte do teatro do oprimido, principalmente para esse pessoal institucionalizado, de certa forma, né? Não tanto ainda hoje em dia, mas tem algumas leis aí, né, sobre a saúde mental que estão ameaçando essa desinstitucionalização, mas é sempre interessante porque o teatro do oprimido ele tem um certo foco de resolução de problemas sociais também. Tem alguns traços que ele traz, assim, alguns trechos do Augusto Boal que ele cita alguns problemas que dá para resolver botando todo mundo, e é legal essa parte de que não precisa ser ator para participar. Sim. Então, tu bota o pessoal lá, o pessoal vai encenar o problema e vai resolver. E é interessante que nessa parte da saúde mental, eles podem se dar consciência de que eles podem ajudar uns aos outros também, né? E se ajudar, eu achei bem interessante. Eu tô nesse grupo há bastante tempo e eu nunca consegui me participar porque eu sempre estou em alguma reunião ou em algum experimento durante esses dias. Hoje eu ia estar no laboratório essa hora, mas principalmente pelo fato de ter o teatro do oprimido nessa história, eu decidi participar. Acho bem interessante daí eu queria ver o que foi feito, essa inclusão, e achei bem legal essa. Porque eu também sempre achei o teatro do oprimido é bem semelhante ao teatro espontâneo, só porque eu diria que o objetivo final é um pouquinho afastado, assim, não totalmente afastado, até porque ele pode se associar em algumas vezes, mas eu diria que o teatro do oprimido é um pouco mais do objeto social, enquanto, apesar de o espontâneo ser social, ele ajuda individualmente também bem mais, né? Assim, bem mais internamente, diria. Enquanto que no do oprimido tu consegue resolver problemas objetivos, né? Tipo assim, tem muita gente Sim, jogando sim. lixo em tal lugar, a gente vai fazer uma ensinação, vai chegar à resolução desse problema de como parar desse acúmulo de lixo em lugar X, assim, um negócio bem objetivo e bem físico, prático, né? Eu acho bem legal essa colocação. E eu sempre achei, eu fiz um estágio, mas foi social, não, quer dizer, foi organizacional, acho que foi o CAPS, então não tive muito esse contato, mas eu sempre pensei, só porque eu sempre tinha também na minha cabeça esse receio de fazer teatro com pessoa, tipo, numa situação do CAPS que é um pouco mais, não é assim, o teu consultório, que às vezes vem gente e tu pode até selecionar e falar assim, não, esse aqui é muito grave, não para mim.
Só que no CAP não tem muito essa seleção também, né? Tipo, tu não pode chegar, quer dizer, óbvio que tu pode dizer que em alguns casos não tem essa condição de trabalhar com aquilo, mas também não tem casos que tu pode simplesmente falar, eu só trabalho até certo nível. Então, eu sempre tive essa curiosidade, apesar de eu sempre ter pensado, eu sempre tive. Eu teria um certo medo de trabalhar, mas é uma questão pessoal e também é o profissional que tem que se identificar com aquele trabalho, né? Tem essa questão. Eu achei muito legal essa coragem de trabalhar com isso e eu achei bem interessante trazer essas, que eles também conseguem ver essas soluções dos problemas deles, né? Acho bem interessante. E muito bom o trabalho, muito legal. Obrigada. Ana, algumas palavras no chat que mandaram para você. Tudo certo, só agradecer mesmo, estou maravilhada, muito legal o trabalho, inspirador, enriquecedor, só palavras boas para você sair daqui cheia de ideias. Obrigada, Admirável amei. seu trabalho, Ana, brilho do arco-íris, a frase é, disse a Que Antônia. que legal. Mais uma vez, muito obrigado pela tua Eu que generosidade de estar agradeço, aqui com a gente. gente. Foi muito bom te ouvir e te conhecer. Eu agradeço, então, eu espero ter contribuído com vocês. Convido a todos que quiserem ir até o CAPES, né, conhecer, quiser agendar alguma coisa, fiquem à vontade, vou ficar bem feliz. Obrigada. Obrigada, Amanda, melhor orientadora do universo. Tchau, pessoal. Tchau, gente, boa Tchau, noite. gente, até a próxima. Beijão, até. Próxima.